Eu sei que, para muitos, meu relato pode não ser tão assustador, mas o que aconteceu naquela noite me marcou de uma forma que até hoje não consigo esquecer. Era uma viagem comum, dessas que a gente faz voltando do trabalho, depois de um dia cansativo. Lembro que estava ansioso para chegar em casa e me jogar na cama. O relógio já passava das 11 da noite. Como o destino era distante, ainda tinha um bom tempo de estrada pela frente. A estrada era uma dessas rodovias estreitas, cercada por mata fechada. Não havia iluminação pública, e o único som que me fazia companhia era o ronco do motor do meu carro. Já não havia mais rádio sintonizando alguma música ou conversa, tudo era silêncio e escuridão. A neblina começou a surgir aos poucos. Primeiro, uma fina camada que se arrastava pelo asfalto, como se a estrada estivesse sendo engolida por uma fumaça densa e viva. Com o passar dos quilômetros, a neblina se intensificou a ponto de reduzir minha visibilidade para poucos metros à frente. Aquilo começou a me deixar inquieto. Eu já havia dirigido em condições parecidas antes, mas naquela noite, havia algo de diferente no ar, algo que fazia o cabelo na nuca se arrepiar. Talvez fosse apenas o cansaço me pregando peças, pensei. Enquanto avançava lentamente, senti um calafrio percorrer minha espinha. Meus olhos insistiam em procurar algo nas sombras, entre a neblina e as árvores, como se uma parte do meu subconsciente soubesse que havia algo ali, escondido. Tentei ignorar essa sensação e foquei na estrada. De repente, como se tivesse surgido do nada, vi uma figura no meio da estrada, logo à frente. Pisei no freio instintivamente, o carro derrapou levemente na pista molhada. Era uma mulher. Ela estava ali, parada, no meio da estrada deserta, e acenava com uma das mãos, como se pedisse ajuda. Meu coração acelerou, e por um momento pensei em desviar e seguir em frente, mas algo em sua expressão me fez hesitar. Ela parecia perdida, vulnerável. Decidi parar. O carro ainda se mantinha em movimento lento, mas logo reduzi a marcha até parar completamente. Meu cérebro tentava encontrar explicações lógicas para o que estava vendo. Talvez fosse uma moradora de alguma vila próxima ou alguém que estava com o carro quebrado. Talvez tivesse saído para procurar ajuda e se perdido na neblina. Com as mãos trêmulas, abaixei o vidro da janela, esperando ouvi-la falar ou ao menos dar algum sinal de que precisava de ajuda. Mas naquele exato momento, quando eu esperava que ela se aproximasse, tudo ficou estranhamente quieto. Olhei para frente e a mulher não estava mais lá. Como assim? Murmurei, enquanto meu coração disparava. Ela havia desaparecido. Não havia qualquer sinal dela na estrada. A neblina parecia ter engolido sua figura, como se ela nunca tivesse existido. Tentei me recompor, pensando que talvez meus olhos tivessem me pregado uma peça. Eu estava cansado, afinal. Mas então, um som sutil quebrou o silêncio da noite, um lamento, baixo e distante, que parecia vir da própria neblina. O som era frágil, quase como um suspiro, mas carregava uma tristeza imensa, algo que mexia com a alma. Apertei o volante com força, os nós dos meus dedos ficaram brancos. Algo estava definitivamente errado. Respirei fundo e olhei pelo retrovisor, tentando buscar algum sinal da mulher. Não havia nada, apenas a escuridão e a neblina. Mas o lamento persistia, um som que agora parecia ecoar por toda a estrada, reverberando na minha mente, fazendo meu corpo gelar. Meu instinto gritava para que eu seguisse em frente, mas havia algo naquele som que me paralisava, como se uma força invisível me impedisse de simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Fiquei alguns segundos ali, imóvel, tentando entender o que fazer. Decidi ligar as luzes altas do carro, na esperança de enxergar melhor através da neblina. Nada. Tentei racionalizar o que tinha acabado de acontecer. Talvez fosse uma mulher real, que se afastou quando viu o carro ou ficou escondida atrás de algum arbusto. Mas a parte mais profunda da minha mente rejeitava essa explicação. O que eu tinha visto, ou sentido, não era algo comum. E aquele lamento, mesmo que distante, ainda ecoava nos meus ouvidos. Sem pensar duas vezes, acelerei. Minha respiração estava pesada, o suor escorria pela testa, apesar do frio da noite.
Quanto mais me afastava daquele ponto, mais minha mente insistia em reviver o momento em que a figura desapareceu. Eu não podia simplesmente ignorar aquilo. Algo de muito estranho havia acontecido. A estrada parecia mais longa do que o normal, e a sensação de ser observado não desaparecia. Por diversas vezes olhei pelo espelho retrovisor, esperando ver algo ou alguém se aproximando. Mas sempre que olhava, tudo o que via era a estrada vazia e a neblina se contorcendo como se tivesse vida própria. Finalmente, depois do que pareceram horas, vi as luzes de uma pequena cidade ao longe. O alívio que senti ao entrar nas ruas iluminadas foi indescritível. Meu corpo relaxou, e o som constante do motor foi, de repente, reconfortante. Mas o medo ainda estava lá, enterrado fundo em minha mente. E o lamento, embora tivesse se silenciado, ainda ecoava na minha memória, como uma cicatriz invisível. Cheguei em casa, mas naquela noite, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da mulher desaparecendo na neblina voltava à minha mente, e o lamento parecia mais próximo. Perguntas se formavam sem resposta. Quem era ela? O que queria? E por que eu? Dias se passaram, e eu comecei a pesquisar sobre a estrada onde isso aconteceu. Descobri que, muitos anos atrás, havia sido palco de um acidente terrível. Uma jovem mulher tinha perdido a vida ali, vítima de um motorista que não parou para ajudá-la. Desde então, relatos de motoristas que viam uma mulher na estrada eram comuns. Ela sempre aparecia em noites de neblina, acenando por ajuda, e desaparecia quando alguém tentava se aproximar. Agora, cada vez que pego a estrada à noite, não consigo evitar o arrepio que percorre minha espinha. A imagem daquela mulher continua comigo, e o lamento distante ecoa nas profundezas da minha mente, me lembrando de que algumas estradas nunca estão realmente desertas. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Aproveite para maratonar outras histórias de terror e mistério que preparamos para você. Também temos um site repleto de novidades sobre esse fascinante mundo do terror. Lá, você encontrará seções sobre lendas urbanas, mistérios, dons paranormais, magia, bruxaria, terror cósmico e muito mais. Além disso, temos áreas com cursos e e-books gratuitos para você baixar. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Até amanhã para o próximo vídeo. Tchau.